Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Pronto Falei. Meu nome é Érica e hoje esse vídeo é para dar continuidade ao vídeo passado em que eu falava sobre mecanismos de defesa do ego. O próximo mecanismo que eu quero apresentar é a projeção, que é aquele conteúdo que eu repudio em mim, eu não aceito o que está em mim, eu projeto no outro. Posso citar como exemplo aqui aquelas mulheres super moralistas que condenam o comportamento de outras mulheres que são livres, como promíscuas ou vadias, escondendo na verdade um desejo intenso dentro delas de serem tão livres quanto aquelas mulheres. Ou então aquelas pessoas com agressão com pessoas que têm uma orientação sexual diferente da sua, né? Que não sejam heterossexuais. Não estou querendo dizer que toda pessoa que faz isso, o homofóbico, ele é um homossexual, mas que tem porções em si, em relação à sua sexualidade, que ele nega, ele condena e por isso ele tem que esquecer. Ou aquele marido ou esposa que está traindo o companheiro e acaba projetando a sua própria infidelidade no outro, com aquele comportamento de ciúmes excessivos, sempre acusando o outro. Na verdade, o que pode estar por trás disso é uma projeção. A pessoa trai e assim como ela está traindo, ela julga que o outro também está fazendo o mesmo. A introjeção, aqui é o contrário, é quando eu tomo para mim características que é do outro. Vamos imaginar que eu tive uma mãe que foi extremamente omissa, irresponsável, negligente, que ela não cuidou de mim da forma como eu merecia, ela não me deu o amor que eu demandava. Eu posso simplesmente me negar a aceitar as fragilidades dessa mãe e tomar a culpa para mim, dizendo que era uma filha que demandava demais, que era uma filha rebelde, ou que eu cobrava demais. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente negando a culpa dessa mãe, trazendo a culpa para mim, porque eu preciso manter a mãe nessa posição idealizada. Se eu aceito que houve falhas nessa mãe, eu estou frustrando o meu sonho de um dia conseguir receber esse amor que eu tanto mereço, porque afinal de contas, se essa mãe não existe mais, quem é que vai me ofertar essa atenção, essa consideração que eu espero que um dia alguém ainda venha me dar? O mesmo eu posso fazer com um companheiro que me trata mal, né, que eu vivo um relacionamento tóxico, mas eu digo que a culpa é minha, que eu que mereço, porque eu também sou chata, porque eu também pirraço, porque eu também dou muito trabalho, porque eu também sou muito incompreensiva. Mais uma vez, eu estou mantendo o outro nessa posição idealizada, porque se eu afirmo que esse outro é de fato esse ser, essa pessoa, quem é então que vai poder me oferecer esse amor? Como que eu vou receber todo esse... Na racionalização, a pessoa ela tem uma dificuldade de se apresentar como um ser humano fragilizado. Então ela nega os sentimentos, querendo encontrar respostas lógicas que expliquem o que está acontecendo com ela. Então elas vão tentar racionalizar de todas as formas os acontecimentos. Com os pacientes, por exemplo, quando você tenta mostrar para ele que ele está se sentindo assim, porque aquela situação abalou ele, deixou ele fragilizado, ele nega e diz que não, você entendeu tudo errado, não é bem isso. O que está acontecendo com ele é isso, é aquilo, e vão tentar encontrar explicações lógicas, exatas, matemáticas, químicas, na biologia, para explicar os fenômenos. Pessoas que tentam manter o controle das situações o tempo todo. Então, tudo aquilo que expõe os sentimentos deles ou as fragilidades, eles não aceitam, eles querem sempre estar certos. A formação reativa é um tipo de defesa que nos ajuda a nos proteger daquilo que nos causa vergonha. Tudo aquilo que perante a sociedade é tido como inaceitável e que a gente sente, a gente quer esconder por debaixo do tapete. Freud dizia que as pessoas mais perfeitinhas são as mais perigosas. Para clarear um pouco aqui, pessoas extremamente puritanas, muito moralistas, elas podem esconder certos desejos ou pensamentos sexualmente tidos como perversos. Na formação reativa é quando o seu comportamento diz exatamente o oposto daquilo que você está sentindo. A gente pode fazer isso com o chefe, quando você trata ele extremamente bem,
mas quando na verdade você nutre por ele um ódio muito grande, mas aí na frente dele você conversa com ele cheio de dedos. A gente vê também nos tribunais, quando os políticos, né, ou a anulação retroativa, uma ação que sucede imediatamente uma outra, que anula ou detém a primeira. O que é isso? O casal, por exemplo, onde um dos lados não quer mais estar naquela relação, gostaria de se separar, mas não consegue, ou não acha que isso é o certo a fazer, ou só de pensar nisso a pessoa se sente culpada. Então, mesmo não controlando os seus impulsos, ele trai, mas aí vem o sentimento de culpa e depois a traição. Vai lá, fica bonzinho, dá presente, agrada, paga viagem. Assim ele volta cheio de amor para dar e mantém esse relacionamento. Então ele precisa se usar desse subterfúgio para conseguir se manter ali. Eu sei, tem algumas questões que parecem ser meio fora de lógica, mas a nossa vida ela não segue uma coerência. Inibição e restrição. A diferença de inibição do ego para restrição do ego é que na primeira o ego se defende contra os seus próprios processos internos, já na restrição contra os estímulos externos. Na inibição, a pessoa ela coloca fim a todas aquelas situações que libertam dor e angústia. Por exemplo, a pessoa que é extremamente competitiva, um jogo, e ela se vê perdendo, ela simplesmente decide que ela não vai jogar mais, ela não vai participar, e ela pega a sua energia e ela canaliza para outra atividade, ela abandona. Ou quando a gente é criança, que tem ali os meninos da rua brincando de pelada, e aquele que é o dono da bola se acha no direito de vencer, e aí ele só toma gol do time adversário, ele emburra, vai lá e toma a bola e fala, agora ninguém mais joga, ou seja, o dono da bola. Na restrição do ego, por outro lado, aquelas impressões desagradáveis no presente, elas são rechaçadas porque elas lembram ou elas colocam em risco, porque elas remetem a situações que no passado foram desagradáveis. Então a pessoa já automaticamente vai lá e quer colocar fim. Exemplo, aquela pessoa que ao menor sinal de que algo na relação não vai bem, ela decide romper, ela se sabota, ela acaba com um relacionamento que poderia dar super certo, porque tem algo ali no parceiro, aconteceu uma situaçãozinha ou outra, que fez lembrar situações que ela já viveu no passado, então ela já se arma toda achando que a história vai se repetir, e aí ela desiste, ela foge, ela coloca fim. Na regressão, o ego retorna para uma fase do desenvolvimento que foi interrompida e a pessoa se fixa em um ponto do seu desenvolvimento que a leva a retornar para um estado infantil. Sabe quando a criança reganha um irmão caçula e por mais que ela já nem faça mais xixi na cama, ela volta a fazer, então ela regride para essa fase da infância como uma forma também de chamar a atenção dos pais e dizer, eu também sou um ser frágil, pequeno, que demanda cuidados. Ou quando diante de situações que deixem a pessoa muito angustiada, ela rói as unhas, ela está ali, né, na fase oral ainda. Ou então ela fuma, ou então a pessoa diante de uma angústia, uma insatisfação da vida, ela arruma a casa, ela muda o cabelo, ela organiza tudo. Aquela necessidade de arrumar por fora o que ela gostaria de arrumar por dentro. Então ela ainda está na fase genital, naquela fase da limpeza excessiva. Além de todos esses mecanismos que eu já citei aqui, eu não posso deixar de falar da repressão. Tudo aquilo que me causa muita dor, muita angústia, que é muito pesado para mim, eu jogo para fora da consciência. Só que o fato de ter colocado isso num lugarzinho não significa que isso não tente reaparecer. E isso vai retornar em forma de sintomas, podem ser sintomas físicos, né? No caso das somatizações, onde a pessoa, embora ela faça vários exames biológicos, neurológicos, cardiovasculares, que não acusem nada, ela sente muitos incômodos. Por quê? Porque isso são resultados desse conteúdo que a faz sofrer, que ela reprimiu e que está querendo voltar de qualquer jeito. E no famoso recalque, o ego está lutando contra as forças pulsionais, então ele tenta deslocar de volta para o id essas moções. Então aqui, a pessoa, para camuflar aquilo que ela realmente está sentindo, ela faz uma operação inversa. Então,
eu vou ter um comportamento extremamente reservado, tímido, quando na verdade eu gostaria de ser uma pessoa exibicionista, mas eu não consigo fazer isso. Ou uma pessoa extremamente, como eu já disse aqui várias vezes, repressora, moralista, conservadora, quando na verdade eu gostaria de ser uma pessoa extremamente livre. Eu posso também me apresentar de maneira super simpática, boazinha, quando na verdade eu estou tentando esconder minha agressividade. Então, a nossa mente vai atuar assim como na formação reativa, onde eu vou ter um comportamento para mascarar aquilo que de fato, não é que eu estou sentindo, mas aquilo que de fato eu tenho consciência que eu sou, ou que eu não quero aceitar que eu sou assim, então eu vou lá e recalco. E temos o humor também, quando a pessoa, para esconder aquilo que ela sente, ela se usa da graça, ela vai fazer chacota de si mesma, para que os outros não percebam aquilo que ela considera um defeito em si. Por fim, eu quero apresentar aqui a sublimação, que é um tipo de defesa que a gente vai usar quando a angústia aparece, a gente não sabe lidar com ela, ela acaba colocando à tona toda a nossa agressividade, muitas vezes pode estar relacionado a questões da nossa sexualidade, e como uma forma de driblar essa angústia, a gente canaliza esses impulsos agressivos e transforma eles em algo positivo. Então a gente vai jogar essa energia para os esportes, para a luta, para a arte, para a música. É uma maneira positiva de lidar com o nosso sofrimento. Gente, eu tentei apresentar aqui de maneira breve e numa linguagem de fácil entendimento para vocês alguns dos mecanismos de defesa do ego. Pode ser que você apresente mais de um, como eu já disse, a gente em algum momento vai se valer deles, mas é importante não ficar dependente e encarar o nosso sofrimento de frente. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal. Pronto, falei, até o próximo vídeo. Beijo!